Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o jurista Zeno Veloso. E a nossa pauta é parentesco socioafetivo. Professor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. É sempre um grande prazer e grandes novidades nessa área do direito de família, não é? Agora, o senhor deu uma entrevista a mim no Diário do Pará sobre parentesco socioafetivo e eu pude comprovar como isso mexeu, como é do interesse geral. Sempre alguém, alguma família tem um caso e fica preocupada com essas alterações. Qual a principal alteração da legislação a respeito disso? Isso não foi nem pela legislação, são os fatos da vida e a jurisprudência vem aceitando. É que a tradição é que o parentesco é uma razão biológica, quer dizer, você é filho daquela pessoa porque foi gerado por ela, ou outro fato é a adoção, também é uma figura tradicional. Esse parentesco socioafetivo veio surgindo nos últimos 20 anos no seio da sociedade, à semelhança da adoção e do parentesco biológico, como se fosse mais uma forma de parentalidade. E se chamou socioafetivo porque ele existe no meio social, em tudo semelhantes, por exemplo, a uma relação de pai e filho, como se fosse biológico, com os mesmos efeitos, com as mesmas consequências. Os mesmos direitos, direitos e deveres. Se um sujeito tem um filho adotivo, um filho biológico e um filho socioafetivo, ele tem 3 herdeiros em partes iguais da fortuna dele. Isso preocupa muita gente, porque tem famílias que chamaram afilhados para morar junto com a família, que trouxeram alguém do interior para estudar na casa. Deram roupa, comida. Passeava com os filhos, ia para a mesma escola às vezes. Essa criança cresceu, hoje é um adulto e assim por diante. Se descobre que tem uma herança. Exatamente. É um perigo. Qual é o procedimento? Por exemplo, primeiro, para que ele comprove que é um filho socioafetivo. São 3 palavras até em latim. Veja como o tempo já é antigo esse negócio. Nomen tractatus e fama. Quer dizer, precisa usar o nome dos pais, precisa ser... o nome no seu próprio nome. Não. Ele usar, não precisa ser oficial. Sim. Mas ele é conhecido Joãozinho Bona, porque ele mora na tua casa, com a tua esposa. Certo. Então, socialmente, ele é conhecido como é reputado como filho, todo mundo acha que ele é filho. A fama também é de filho. E ele é considerado filho no lar. Ele não é apenas que ele queira ter filho. Os pais dele querem-no como filho também, e os irmãos como irmãos. Isso já tem um problema, só há problemas por enquanto. Se um irmão pode casar com outro. Não é proibido um irmão casar com o outro? E no caso da socioafetividade, eles não têm nenhum parentesco biológico, mas sem dúvida moralmente devia ser proibido, porque eles são irmãos socioafetivos, mas a lei ainda não trouxe essa proibição. Mas existem casos parecidos, de casamentos de casais que já vêm com filhos. Exato, você sabe tudo. Este é o problema. E os filhos? São divorciados, ele tem uma filha e o outro tem um filho. Aí casam. Os filhos vão morar juntos, só que se apaixonam. Pronto. Aí eu chego pro rapaz, mas é tua irmã? Irmã não. Eu quero é casar com ela, não considero irmã coisa nenhuma. Mas tu te criaste com ela, bom, isso aumentou minha paixão, alguns dizem. São coisas da vida, eu não vejo. Sim, mas o que é que a nenhum justiça... amor é imoral. A justiça... Não há nada marcado ainda sobre isso. Essa é uma questão de impedimentos matrimoniais. Então, só quando acontecer um caso que pode alguém prática... levantar, um casal desse vai casar, digamos, e uma parenta, uma tia, muito rigidamente moralista ou extremamente sei lá o quê, vai e entra com uma apresentação perante o juiz dizendo que ali tem um impedimento. Aí surge o caso. E a justiça vai decidir. Decide 1, decide 2, decidem 3 casos. Aí já temos uma jurisprudência. Então, um caso como esse ainda não aconteceu? Ainda não. Já há especulação, como acabamos de falar. Aliás, você é que falou. Eu estou impressionado como você enxerga longe. Esse é um dos problemas da socioafetividade. Porque não é só pai e filho, não. Pode ser entre irmãos também. Se for considerado aquele ser filho socioafetivo, os outros filhos daquele casal são irmãos dessa pessoa. E aí também, os casais que já trazem filho, que naturalmente se fala, já vem com kit. Sim. Eles se tornam esses filhos automaticamente socioafetivos do novo cônjuge? Eu conheço muitos casos até que o sujeito mesmo me diz, olha, dizendo, eu ajudo a criar os filhos da minha mulher.
ajudo, tenho apreço, eles me adoram, mas me chamam de tio e não são meus filhos. Meus filhos são aqueles que eu tenho com a outra. Alguns deixam isso muito claro. Sim. Porém, em muitos casos também eu ouço. E aí, se o filho requerer? Não, aí não vai ter direito porque não havia esse clima, não havia essa honestidade. Então, para que haja efetivamente... Tem que haver bilateralidade. Os dois têm que aceitar. Os dois têm que aceitar. Há uma tese aqui em Belém, até é defendida pela Viviane, do IBDFAN, de que é precisa a vontade. É fundamental o interesse, a vontade, o objetivo de ser aquele ser meu filho. Não basta ele estar ali e eu ajudar. Você usou ainda agora a palavra, muitos trouxeram essas pessoas até do interior para cá, apadrinharam. Ser padrinho é uma coisa, ser pai é outra. Mas se trouxer o afilhado para morar não quer dizer no âmbito nada, do lar. A não ser que tenha o intuito, o objetivo, a consciência. Então, o importante é que só fique efetivado se os pais considerarem e o como filho forem lá e os dois declararem. Exato. Não pode só o filho determinar. Não, eu quero ser pai. Bom, aí geralmente vão querer ser pais. E não tem paternidade pós-mortem, que ninguém vai ouvir mais o pai e a mãe? Não, agora é o seguinte, é que havia realmente, durante a vida, uma paternidade e uma filiação. Havia, de fato. Há testemunhas. Há testemunhas, documentos. Fotos. Comprovações diversas, mas nunca documentaram isso. E eis que o pai morreu e deixou uma fortuna. Isso só acontece quando tem grana, pessoal, só quando tem grana. Aí ele vem depois da morte, eu sou filho, eu quero dinheiro e tal. É até razoável, é até justo, porque ele é filho mesmo, mas só aparece depois da morte. Isso, quando aparece depois da morte, é recebido com muita restrição, com muita cautela. Por que em vida não foi feito isso? Agora, tem gente que está escrevendo em vida, eu já aconselhei. Declaro para o fins que eu sou fulano de tal, filho de Beltrana, eu ajudei a criar, eu dei dinheiro, eu levei para a Disney junto com meus filhos, mas ele não é meu filho, ele é meu afilhado. Ele deixa isso registrado em cartório? Ele deixa num cartório para evitar futuramente esse problema. E essas pessoas que te consultaram e que me consultaram, é impressionante a sua coluna, dezenas de pessoas me ligaram, então já sabe, faz um documentozinho, não precisa nem ser em cartório, um documento bem particular, assinado, com a firma reconhecida. E guarda no cofre. E guarda no cofre, amanhã, olha aqui, tá aqui, ele já disse que não era. Se ele disse que não era, não era, porque tem que ser. Mas isso aí afeta a questão da adoção, naquele sistema que a gente conhece, que é tem tradicional, complicado. Filas aí nas creches, os pais não conseguem adotar a criança. Exato. Nós temos também no IBDFAN, o IBDFAN até é presidido aqui pelo Leonardo, que é até seu parente. Isso. Você deve sentir muita honra em ser parente dele, porque é um homem de bem, é um grande jurista. E lá tem quem fez até mestrado nisso na Europa foi a Jamile Sarati, sobre adoção. E ela concorda, essa filiação socioafetiva vem agora limitar muito a adoção, porque fica muito mais fácil eu declarar que sou pai socioafetivo de uma criança, mas eu estou admitindo que é verdade mesmo. Mas a justiça aceita? Aceita porque eu posso hoje, segundo uma resolução do CNJ, resolução número 63, se eu sou pai socioafetivo, eu posso ir lá no registro dessa pessoa e dizer, eu sou pai socioafetivo. Se o pai dela assina junto, acabou a história, em 2 minutos. Mas, professor, vem um estrangeiro, que é muito normal, adotar uma criança carente no Brasil. Ele vai na creche, pega a criança, vai ter dificuldade? Vai, porque a adoção para estrangeiro já é uma legislação especial, e também creio que com relação à filiação socioafetiva, se ele vier alegar, a fraude fica meio evidente, porque ele mora fora e nenhum cartório de registro civil, porque isso se faz no cartório de registro civil. Um cartório de registro civil sério, competente. Se for brasileiro, ele pode ir na creche, pega a criança, vai acompanhado de alguém, vai no cartório e registra. Não, ele não é bem registro, ele vai ter que ir no cartório de registro civil e declarar que ele tem uma paternidade socioafetiva, mas tem que ser verdade. Tem que ter convivência, tem que ter um certo tempo. Ele quer a partir daquele momento, não pode. Também não é assim. Já tem que conviver. A creche tem que permitir que ele já tenha um tempo. Já existe o relacionamento. No cartório você não vai dizer, a partir de hoje eu sou pai. No cartório você vai dizer, desde muito tempo eu já sou pai. E o outro pai também assina. E agora também abre brechas para testamentos, né, professor? Bom, o testamento você pode dispor dos seus bens no testamento, mas não de todos, de todo o patrimônio. Se você tem filhos, por exemplo, herdeiros necessários, você não pode dispor da metade. A primeira metade é dos herdeiros necessários, como os filhos, por exemplo, principalmente. Mas a outra metade você pode deixar para quem quiser. Quer dizer, a liberdade de testamento no Brasil não é absoluta,
é relativa, pode deixar a metade. Bem, menor de idade, como pode ser registrado como a paternidade? Filho sócio-afetivo. Isso. Digamos que seja um casal que cria e realmente é pai dessa criança, pai e mãe. Eles vão no cartório do registro civil e declaram: eu vim aqui registrar que o fulano de tal é meu filho. Aí os pais biológicos vêm e concordam. E concordam. Se o filho for menor. Como vai ficar na certidão de nascimento dessa criança? Que ele 4 tem pais? 4 pais e 8 avós. Os avós todos se multiplicam também, vai ficar um número enorme. Porque são todos avós. Ainda bem, ele tem mais pais que eu. Não tem nada contra. Eu tive só um pai que já morreu desde que eu era criança, então feliz esse outro que tem 2. Não sei se entendeu a brincadeira. Sim, Falei é verdade, sério, é verdade. Mas nem tiveram pai. A dona Lígia, minha mãe, que é sua amiga, da sua família, ficou viúva muito cedo, eu pouco conheci pai. Agora o outro tem 2, ótimo, parabéns para o outro, se for tudo verdadeiro. O que não se deve permitir é fraude, é invenção, é fingir que é para receber benefícios, vantagens. Sim, uma fraude dessa leva até a cadeia. Leva, mas também pode só ter benefício com isso. E sem nenhuma pena se não for apanhado. Por exemplo, eu vou fingir que eu sou pai dessa criança. É ilegítimo isso. Você criar uma situação que não é verdadeira. É um risco que se corre, mas não é pelo risco da fraude que se vai impedir a existência de uma instituição jurídica. Aliás, sabe quem era pai socioafetivo há 2000 anos? São José. Não é tão nova a história. José, pela Bíblia, para quem acredita, era pai socioafetivo de Jesus. Cuidou, amparou, tinha sentimento de pai, o menino tinha sentimento, menina, Nosso Senhor, tinha sentimento de filho. Veja bem, as coisas são antigas, agora é que estão sendo juridicamente organizadas. Mas não é nada novo, não há nada de novo sobre isso. Não tem nada novo sobre essa questão. Não tem, agora o direito é que está vindo atrás. O direito está vindo atrás, agora é que está se falando nisso no Brasil, mas sempre teve filho de criação, sempre se falava em filho de criação, só não tinha essa possibilidade de registrar dessa forma. Hoje, quem rege essa matéria é uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, resolução número 63. Outros comprovantes, colocar dependente no imposto de renda, cartas, telegramas, pagou o colégio. O perigo é saber até que ponto era para ajudar, para amparar, para ser padrinho, para ser benfeitor ou pai. Pai é uma coisa, benfeitor é outra. Está na cabeça. Tá mantenedor é uma coisa e pai é outra. Claro, é isso. Por exemplo, é um tipo de adoção, entre aspas, que você nem conhece a criança, você dá um dinheiro para uma creche. Isso. Não sei se conhece. Então fica esse dinheiro aí, eu não quero nem conhecer, eu não quero conhecer, eu quero ajudar alguém. É o cúmulo até da neutralidade. Eu tenho um filho, mas eu não sei o nome, eu não sei quem é, mas eu dou a grana todo mês. Só que não é filho, só estou dando uma ajuda. Aproveitando sua estada aqui, tem isso, essa figura. Eu ainda não ouvi falar, já ouviu falar. Né? Já ouvi falar, sim. Sem ir lá, sem conhecer a criança nem vem em casa. Não, eu sei que eu tenho lá um filho guardado, quer dizer, filho entre aspas, eu dou dinheiro para alguém para se manter. A LBV, ela... Também tem esse tipo. Você ajuda dessa Aí não forma. Não é filho. Filho tem que ter afeto, solidariedade, companheirismo, convivência, a fama de que aquilo é filho, o quadro que aparece no meio social é de que é filho mesmo. É diferente. É uma questão de quantidade de afeto. Professor, casais homoafetivos que estão usando barriga de aluguel, como é que fica o registro dessa criança? Esse é um problema ainda sério, porque não está bem definido. A pessoa que empresta a barriga no direito brasileiro fica como se não existisse naquele relacionamento. Prestou apenas um serviço, teoricamente gratuito. Maria Berenice, nossa grande mestra, acha que não tinha nada que ser gratuito, como nos Estados Unidos cobra. A pessoa fica usando a barriga da outra, o útero do outro, por 9 meses, quer que seja de graça, obrigatoriamente. Na verdade não é de graça, na prática se paga. Embora eu nunca tenha usado isso, mas eu ouço dizer. Mas, pela lei, não podia cobrar. Então, se alguém usou a barriga de aluguel, o registro vai ser feito nos nomes dos que utilizaram. Essa semana foi feito o registro no nome de um rapaz. Eu ainda não sei todos os detalhes, mas ele contratou uma relação desse tipo. O material biológico é de terceiros, ele usou uma barriga de aluguel, mas como ele era o mentor dessa criação de uma criança... Então ficou tudo registrado no nome dele? Só no nome dele, como se tivesse só um pai. Só pai, os avós são os pais dele, não entrou a barriga de aluguel, nem aqueles que serviram para o material genético, o que deu o espermatozoide e a que deu o óvulo, que ele não tinha também
nenhum desses materiais. Foram dados por terceiros, anônimos, e a barriga de aluguel que ajudou. Ele fomentou apenas o nascimento da criança. A palavra, você é fogo, fomentou. Então, ele é o criador dessa figuração. Ele foi o incentivador desse projeto parental. Ele é o pai, só tem ele, não tem mãe, não tem coisa nenhuma. Olha que coisa interessante. É agora recente. O mundo está virando, o mundo está evoluindo, não sei se bom, se mal. Alguns querem até um retrocesso. Sabe nosso amigo Jorge Arbaes, seu fã, seu amigo? Ele diz, eu sou contra o divórcio até hoje. Se eu voltar para a Câmara, e tomara que voltasse, foi um grande deputado do Brasil, o primeiro projeto dele é proibido o divórcio. E acabou a conversa. E por que ele alega isso? Ele acha que houve distorção, que ampliou o número de separações, mas ampliou o número de separações, não? Não, ele acha que uma boa solução era o desquite. Eu não acho, não estou concordando com ele. Eu estou apenas mostrando que há pessoas que não concordam bem só porque a maioria quer ele mantém um ponto de vista, que aliás é o ponto de vista da Igreja Católica. E ele é católico, praticante, isso... Professor, você estava me falando quando chegou que em Portugal, aí entra o direito comparado, mas o senhor é quase português. Eu gosto português, muito, é binacional, não é? Só não sou ainda oficialmente, mas eu sou de coração. Afetivamente. Ah, muito, claro. Portugal é minha terra. Não tão quanto o Brasil, mas Sim. Eu me sinto bem lá, sou bem recebido. Professor. Então, e lá existe a figura do apadrinhamento. Apadrinhamento legal. Apadrinhamento civil, legal, previsto em lei. Então a pessoa pega uma criança e apadrinha, está lá escrito, evita esse problema de filiação socioafetiva. Entra até no registro, padrinho. Entra no registro. Tem pai e tem o padrinho. Tem o padrinho. E o padrinho dá certos apoios, o padrinho representa também, de certa forma, a criança, o rapaz, o adolescente, é uma figura... Aqui nós temos, Brasil, por exemplo, o registro do batizado nas igrejas, registra o nome dos padrinhos. Sim, dos padrinhos. Isso pode ser um documento? De padrinho, não de filho. Em Portugal, isso funciona como apadrinhamento civil. Me dou muito até com o autor dessa lei, que é o professor Guilherme de Oliveira. A doutora Cláudia Bittar de Moraes Barbosa, que também é paraense, estou citando aqui vários professores, esteve em Portugal, conheceu o Guilherme de Oliveira e fez lá uma palestra em Coimbra. É essa a doutora Cláudia, paraense. Os paraenses vão muito a Portugal e são lá muito bem recebidos. Ela tratou deste assunto, esta moça, esta senhora, esta advogada. Esses casos têm uma relação imediata, professor? Por exemplo, essa onda socioafetiva no Brasil se reflete lá e vice-versa? Não, lá não é tão extenso. Lá, por exemplo, a união estável, que é nosso companheirismo, gera 5 a 10% dos efeitos dos nossos. E mesmo lá se usa uma frase muito interessante. Dormiu com alguém, acorda com o Estado. Quer dizer, dormiu com alguém, olha o Estado no dia seguinte. Já pensou você dormir com alguém, acordar com Michel Temer? É complicado, é muito complicado. Agora imagina, lá são 10% de efeitos. Aqui é praticamente a mesma coisa, união estável e casamento. São muitos efeitos. Há uma troca de ideias entre esses dois países. E entre Portugal e a Europa, de um modo geral. Professor Zeno, muito obrigado por mais essa aula. É sempre um assunto muito interessante. Esse é polêmico. Isso é o assunto do dia. Isso é um assunto do momento. Assunto do dia. Muito obrigado. Eu tive um grande prazer em voltar aqui. Estou a seu dispor, viu? Ok. Logo depois do intervalo, vamos conversar com Nara de Oliveira sobre o prêmio Prazer em Trabalhar. Eu volto já.